posso falar alguma coisa com a quarentena daqui a 2 semanas, perigoso em termos. Vamos torcer para a gente ter um bom fim para a vida. Boa tarde, pessoal. Deixa eu esperar mais um pouquinho aí, o pessoal ir entrando. Não sei o que vai acontecer porque horário novo. Não sei se essa live vai ser muito popular, porque eu acho que as pessoas ficam em home office essa hora, então vamos ver. Vamos ver o que a gente consegue. Bem, então, boa tarde. Estou com o meu relógio aqui bem direitinho para a gente ficar aqui no máximo meia hora, tá? Eu queria primeiro justificar essa mudança do horário da atividade da live. E primeiro foi o seguinte, queria primeiro me desculpar, eu acho que houve um problema técnico ontem e bloqueou o final da live. Acabou que eu achava que ela não tinha sido gravada, depois acabou que ela tinha sido gravada, e aí eu já tinha programado repetir a live hoje, e acabou que quando eu vi que ela estava gravada, comecei a pensar o que eu poderia fazer hoje, tá? Então eu pensei, para que a gente vai repetir, né? A gente falou tanta coisa, foi tanto assunto nessa semana, por que não a gente faz uma recordação, né? Não sei quanto tempo de quarentena nós vamos ter, não sei exatamente quantas lives eu vou fazer, então pode ser que uma hora falte tema, né? Então, continuo aguardando aí que vocês me deem ideias e enquanto isso, eu acho que a gente pode pegar sexta-feira e fazer uma síntese do que foi a semana, né? Eu fiz essa live bem cedo. Eu não sei, hoje por acaso eu estou em quarentena. Normalmente eu não estou disponível essa hora para fazer, então não sei se semana que vem a gente vai conseguir fazer. De qualquer jeito eu preciso, na sexta-feira propriamente dito eu não posso fazer live às 18h30, tá? Existem questões aí que eu não vou fazer 18h30 para cima. Então ou eu faço cedinho ou eu vou fazer depois do almoço assim, então como as pessoas não estão acostumadas, eu vou fazer uma recordação, vou deixar gravado, vamos ver a repercussão, né? O Fernando é aluno, o Fernando quer que eu dê aula. Fernando, entra no AVA aqui da hematologia do fundão, Fernando. A gente deve ter lá linfoma, vamos ver se essa semana a gente fala. Mas aqui, o foco dessa live aqui é hemograma, é como ajudar as pessoas, entendeu? Então, assim, me preocupa muito falar especificamente coisas assim muito sofisticadas, tá? Eu sei que tem pessoas que estão assistindo essa live que são completamente leigas, tem hematologistas assistindo essa live, tem estudantes de medicina assistindo essa live, tem pessoal de enfermagem na live, tem pessoal de outras áreas da saúde, então a gente tem que fazer de um jeito que todo mundo consiga aproveitar um pouquinho. Tá? Então, baseado nisso, eu vou tentar, toda vez que eu estiver em live com vocês, falar coisas simples, falar alguma coisa mais para a pessoa que tem algum conhecimento, e aí a gente vai tocando e terminando na noite ou no outro dia de manhã, respondo perguntas, o pessoal vai me mandando no direct, pode rever a live, né? Fazer comentários, participar, fazer uma coisa interativa.
Isso é a melhor coisa que tem, é que a gente faça as coisas interativas, tá bom? Muito bem, vamos começar com novidades, né? O que aconteceu de ontem para hoje? Alguém tem alguma novidade aí para me falar sobre a epidemia? Eu, por uma recomendação de médico, e é uma recomendação de médico para vocês, eu não vejo, eu não fico vendo televisão, eu não fico ouvindo rádio, eu não fico vendo a cada minuto o que alguém tem para falar sobre a epidemia, tá? Eu prefiro ler jornal, eu prefiro o jornal, acho que consolida o que aconteceu no dia anterior e normalmente tem muitas opiniões, eu gosto mais de opiniões do que propriamente de determinadas figuras até não médicas sobre o que está acontecendo, né? E eu não sei exatamente, não sei nenhuma novidade, acho que de ontem para hoje não aconteceu nada. A única coisa bem interessante que eu estava lendo e verifiquei é que é uma coisa bastante interessante, eu acho que diz respeito a gente aqui. Vocês sabem que o que acontece? Quando o paciente, no caso uma pessoa, né, ele fica doente, agora o premier da Inglaterra acabou de ficar doente, o Boris Johnson, né? Então, no início da doença, o corpo dele tem vírus, né? Tem vírus circulando. Não sei se esse vírus chega a circular, mas certamente na boca e no pulmão tem vírus. Com o decorrer do tratamento, e aí depende da gravidade da doença, ele começa a produzir anticorpos, de modo que tudo indica que no final do processo de adoecimento, quando a febre termina, quando ele volta à condição normal dele, da pessoa, né, ele tem anticorpos que foram produzidos contra essa infecção, que foi exatamente o que o tratou, né? Particularmente essas infecções virais, os anticorpos, eles são protetores. Embora existam relatos de pessoas que teriam tido mais de uma infecção, isso é muito pouco crível, tá? Isso é muito pouco crível. Então, provavelmente, a pessoa fica imunizada contra este Covid, esse SARS, né? Esse coronavírus. O que eles estão fazendo, eles chegaram a fazer isso, começaram a fazer isso na China e estão fazendo isso agora, começaram a fazer em Nova York também. Eles estão coletando como se fosse doação de sangue de pessoas que tiveram a infecção comprovada e ficaram curados. Eles coletam o sangue para aproveitar exatamente o plasma. Quando vocês vão num banco de sangue e quando vocês vão, se tudo correr bem, vocês entenderam meu aviso de que os estoques são muito baixos e que vocês devem doar, quando vocês vão doar sangue, é retirado habitualmente meio litro de sangue de vocês. Esse meio litro ele fica numa bolsa, essa bolsa ela é colocada numa centrífuga, aí ela roda, roda, roda e existe uma separação nessa bolsa, né? Existe uma separação entre os glóbulos vermelhos, que vão formar uma coisa que a gente chama concentrado de hemácias, e em cima, né, na camada intermediária ficam plaquetas, e em cima, aquele líquido que eu expliquei para vocês lá para trás, que é o plasma, é onde ficam todos os anticorpos, todas as proteínas, né? Então, por exemplo, qual é o tipo de transfusão que mais dá reação? Aliás, isso é um tema muito legal que a gente pode discutir, transfusão de sangue. Se vocês quiserem, vocês comentem aí. Peçam transfusão de sangue, é um tema muito legal. Mas qual é o tipo de alergia que quando dá alergia, quando dá uma reação, transfusão normalmente tem plasma. Porque o plasma tem as proteínas que dão alergia. Tem os anticorpos e você está recebendo plasma de uma outra pessoa. Então, seu corpo não está habituado, ele faz a reação. Pois bem, o plasma de pacientes que tiveram a infecção, de pessoas que tiveram a infecção pelo Covid-19, ele tem anticorpos contra o Covid-19. Então, eles estão estocando plasma nesses países em que a forma da epidemia está avançada para fazer. Inclusive, tem gente fazendo como tratamento plasma de pessoas que ficaram curadas do Covid-19. Isso é uma coisa muito interessante, faz todo sentido, né? Faz todo sentido que isso possa ajudar. Muito embora, possivelmente as pessoas que têm a forma grave também fizeram anticorpos, né? Então, assim, né, não fica claro para mim exatamente em que momento que esses anticorpos vão poder atuar, porque o ideal é que a pessoa já tenha os anticorpos antes de pegar a infecção, né? Ou logo no início da infecção, e não quando a pessoa está grave. Quando a pessoa está grave,
provavelmente o corpo dela já está fazendo anticorpos, mas enfim, são coisas que a gente vai tentando, né, que os pesquisadores vão tentando descobrir. Eu acho que, sinceramente, né, o que eu falei para vocês desde o início, tá? Quem diz que o mundo está parado é porque só pensa em economia, realmente. Financeiramente, economicamente, o mundo parou. Agora, nunca pessoas trabalharam tanto. Nunca pessoas trabalharam tanto. Todas as pessoas da área de saúde, todos os pesquisadores, as pessoas que estão em home office, certamente podem estar trabalhando até mais do que no escritório. As coisas estão acontecendo. Pessoal de segurança, pessoal de limpeza urbana, pessoal... Enfim, vocês... é a metade do planeta que, em geral, não aparece. Essa metade está trabalhando muito, muito. E graças a essa metade que as coisas aconteceram, né? O germe foi identificado, os tratamentos, né, já tem alguma coisa como cloroquina, com azitromicina, então, algumas coisas estão acontecendo, os kits de medicamento. E se tudo correr bem, até o final do ano a gente vai ter alguma coisa, e para o ano que vem já vai ter uma vacina, se tudo correr bem, no final do ano que vem. E a gente realmente sai dessa, né? Sai dessa até o próximo Covid, né? Que isso é uma certeza na vida, né? Que um dia vai ter um outro, né? Acho que todo mundo vai sair daqui com uma marca, né, no corpo, né? De prestar atenção para a próxima, né? Não é, Rafaela? É isso mesmo, viu? Incrível, né? Não tem patrão e trabalha mais, né? Como é que a gente vai explicar isso, né? Incrível, né? Muito bem. Então, pessoal dentro, vamos ver o que a gente falou. Vou fazer um resumo e dar um reforço na de ontem, né? Que eu acho que ficou um pouco ruim a gravação, né? Esperando que essa vá. Né? Então, esperando que essa vá. Porque, só para vocês terem uma ideia, quando trava a gravação, muitas vezes eu não sei. Eu continuo falando aqui, minha boca continua mexendo no celular, porém eu não estou com o segundo celular para ver. A única suspeita que eu tenho é porque para de ter comentários. Então, continuem falando, continuem sempre entrando e fazendo comentários, porque eu sei que a live está vigente, tá? Muito bem. Então, no primeiro dia, eu fiz uma introdução, né? Eu procurei contextualizar o que eu estou fazendo aqui. Falei da importância que a gente, de repente, está dando à nossa saúde. Né? Saúde é o nosso bem maior. É o nosso bem maior e é o bem maior dos nossos próximos, das pessoas próximas a gente. E isso a gente vê muito bem hoje, porque o respeito que nós estamos demonstrando para os idosos merece cumprimentos. Pessoa jovem que não sai na rua, não se aproxima de um idoso para que ele não se contamine, essa pessoa merece respeito, merece os parabéns, porque é a maioria da humanidade. Então, todo mundo que está nessa batalha está de parabéns, tá? A gente está lutando pela nossa saúde, pela saúde dos nossos próximos, né? Nossos pais, nossas mães, enfim. Então, isso é muito importante. Nessa linha é que eu vim aqui para tentar, né, falar alguma coisa para vocês diferente de Covid, né? Ver que eu não estou conseguindo, que eu só estou falando disso agora, né? Então, a ideia é como ajudar vocês. Eu realmente não sei como é que esse Instagram vai. Um dia eu vou fazer uma pesquisa para saber quem são as pessoas que estão nessa live ou que estão vendo os vídeos, porque eu não sei se eu vou pegar um caminho mais de estudante de medicina, um caminho mais para pessoal da área de saúde, um caminho mais para leigo, tá? Então, eu acho que o que une todo mundo é o seguinte, eu acho que nunca é demais falar sobre hemograma. Eu acho que o hemograma é um exame que é estrito domínio do hematologista, tá? A gente vê hemograma todos os dias, ninguém vê mais hemograma que a gente, tá? E a gente vê muito mais hemograma do que os clínicos, do que os leigos, do que os não-médicos. Então, assim, e saber o hemograma, principalmente nessa situação de enclausuramento, de quarentena, eu acho que é muito bom. Na minha cabeça é igual saber glicose, o normal da glicose, é igual saber se seu colesterol tá bom. É uma coisa que vocês vão poder ajudar os outros e talvez eu consiga ajudar você que não é hematologista, né, Luísa? Luísa entrou. Luísa foi nossa residente, excelente hematologista lá em Minas, né, Luísa? Então, a Luísa já conhece essa aula, não precisa estar aqui, mas para vocês que não querem ir na Luísa, não querem precisar ir na Luísa para verem o hemograma, nem a mim, né, querem ter... Fiquem aí que a gente vai falar um pouco, vamos ficar falando sobre isso. Eu mostrei um hemograma para vocês no primeiro dia. Era um hemograma que tinha
uma... Estava tudo baixo, né? Tinha uma hemoglobina baixa, tinha uma hemácia baixa, tinha um hematócrito baixo, tá? Os leucócitos eram também muito baixos, na casa dos 480, e as plaquetas baixas. E eu me lembro que a pergunta foi: que dia do transplante esse paciente estava, né? A gente fez todo um exercício, eu mostrei, isso está lá no feed, eu mostrei como é que no transplante os leucócitos vão caindo até chegar a quase zero, eles chegam a 100, zero, e depois reiniciam. Eu mostrei como que as plaquetas, elas também flutuam, elas flutuam um pouco mais tarde que os leucócitos no transplante, não é isso? Então, a transfusão de plaqueta normalmente é no último dia, quando você acha que não vai precisar, ou no penúltimo dia, você faz uma transfusão de plaqueta, e quando o leucócito sobe, a plaqueta sobe depois. Esse paciente vai ter alta, então fiquem espertos, porque aqui a Luísa tá gostando. Então, Luísa, eu vou falar de transplante semana que vem, hein? Se vocês quiserem, a gente fala de transplante, eu acho um tema bem legal. Muito bem. Todo mundo curtindo a quarentena pelo visto, né, Luísa? Todo mundo em quarentena. Aí na terça-feira eu resolvi falar de um tema que está muito, muito em moda, que é a história de quem é imunodeprimido, quem pode ter maior suscetibilidade à Covid. E de repente eu noto que esse tema que eu escolhi ficou um pouco envelhecido, porque hoje, como está todo mundo em quarentena, o risco é praticamente igual para todo mundo, porque está todo mundo em quarentena, né? Eu acho que o que eu falei vai servir muito para aqueles que não estão em quarentena. Então, por exemplo, aqueles pacientes que estão indo fazer um tratamento, uma quimioterapia, ou aqueles pacientes que ainda estão indo ao médico fora de casa, né? Então, a gente procurou contextualizar quem tem os maiores riscos de imunidade, né? A gente não sabe direito, tem dados hoje, então eu estou atualizando, então além de resumir, isso vai ser uma atualização. Tem dados recentes que contradizem os dados que vieram da China, são dados agora da Itália, que talvez os pacientes que têm uma imunidade diminuída não tenham esse risco maior, porque justamente o vírus ele causa o problema dele por um excesso de imunidade, por um excesso de inflamação. Então esses pacientes parecem que talvez eles não façam essa inflamação no nível mais que leve eles aos estados mais graves. Mas eu acho assim perigoso a gente tirar conclusões, né? Isso a gente vai usar para o ano que vem, tá? Em todos os cenários possíveis, pacientes que têm doenças hematológicas malignas, pacientes que usam corticoide, pacientes que estão em quimioterapia, seja qualquer que seja, tá? Pacientes que usam certos medicamentos que são imunossupressores por natureza. Eu citei o dasatinib, citei o ibrutinib, tá? E não podem parar. Tem certos medicamentos como os anticorpos, por exemplo, rituximab, daratumumab. E principalmente, eu botei lá no grupo de maior risco, para minha opinião, são os pacientes que fizeram transplante alogênico de medula, que é aquele transplante que o doador é o irmão, ou é o doador é o pai. Né? Esses pacientes têm uma imunidade muito baixa e nós somos culpados, quer dizer, os médicos são os culpados, porque nós mantemos a imunidade baixa deles para que as duas medulas, a antiga e a nova medula, elas não entrem em guerra. Então nós mantemos, então eles são muito imunodeprimidos, esses pacientes devem ficar na maior quarentena que puderem, tá? Saírem o mínimo possível. Pacientes que tiveram, por exemplo, tratamento especificamente para LLA, que é a leucemia linfoblástica aguda, são também de altíssimo risco, tá certo? Então, foi a terça-feira. Tá? Shirley, estou com leucócitos baixos. Olha, leucócito baixo, para um hematologista não diz muito, entendeu, Shirley? O valor de referência, quando você olha o hemograma, se fosse só olhar o valor de referência era fácil, né? Eu não precisava nem falar nada para vocês, né? Mas o que acontece é que aquele valor de referência, ele não implica em risco de infecção aumentado, entendeu? Então, pessoas que têm risco aumentado de infecção, a única evidência pelo hemograma
de que uma pessoa pode ter risco aumentado é se você olhar, além do leucócito, você olhar o seu segmentado, tem exames que pedem neutrófilo, tem exames que pedem segmentados. Se você olhar esse valor, e se esse valor estiver abaixo de 1.000, tá, dos segmentados neutrófilos, eu acho que vale a pena você conversar com o médico, tá? Mas, normalmente, a leucopenia é leve. Então, leucopenia leve é o quê? 3.000 leucócitos com 2.000 neutrófilos. E não tem risco. Aí não haveria nenhum risco, sabe? Então, assim, a gente tem que quantificar, né, o nosso trabalho, tá? Então, assim, neutrófilo e segmentado, quando vocês olham no hemograma lá, presta atenção que abaixo de 1.500 ele começa a estar baixo, mas risco aumentado infeccioso tem que estar abaixo de 1.000, tá? Muito bem. Sigamos. Vocês podem me lembrar aí se eu falei alguma coisa e vocês me lembrem aí também que eu tô aqui com o meu rabisco aqui, entendeu? Então vocês podem estar sabendo mais do que eu. Natália, boa. Eternesept, Natália, você tem doença reumatológica, é isso? O Eternesept, ele é usado em doenças reumatológicas, tem gente que usa em transplante também. Com certeza, o Eternesept é um imunossupressor realmente, tá? Então, cuidado para quem usa Eternesept, tá bom? Tiago, como é que eu abro um espaço para perguntas, Tiago? Vou ter que chamar minha filha aí, que é minha orientadora. Eu vou ficar parado aqui 5 minutos olhando para a tela. Vai fazendo as perguntas. Hoje eu tô tranquilo, tá bom? Shirley, neutrófilos em 800. Shirley, esse neutrófilo está baixo, não quer dizer nada. A maioria das pessoas que tem neutrófilo em 800 e não tem uma explicação boa para isso, tipo ter feito uma quimioterapia, ou estar tomando um remédio que abaixa o leucócito, ou ter tido, por exemplo, uma virose. Se você teve uma virose, pode baixar o leucócito. Se os neutrófilos, se você não tem uma explicação para isso, eu sugiro que você converse com um médico ou procure um hematologista, tá? 800 é um neutrófilo baixo, sim, tá? Então, Thiago, estou te aguardando. Faz um comentário aí para me ensinar a esperar para a pergunta no final. Sigamos. Prefiro que vocês façam as perguntas agora, tá? Sigamos. Então, isso foi a segunda live. Os grupos de risco para infecção pelo Covid, tá? Então, vamos em frente. Na terceira live, foi uma live super interessante, uma das que mais me deu prazer de fazer. Eu botei um hemograma na tela para vocês e foi um hemograma super interessante, porque se vocês olharem bem, tinha assim, se a gente fizer a nossa escolinha do hemograma, número de hemácias muito baixo, hemoglobina muito baixa, hematócrito muito baixo, tá? Depois a gente foi para o leucócito. Estou acenando aí para quem acenou para mim, estou acenando de volta aqui, ó. O leucócito estava normal, observa assim, era um leucócito normal, 11.000 leucócitos, tá? E as plaquetas normais. Aí eu comentei para vocês que isso era uma armadilha. Esse exame era uma armadilha para pegar quem vê rápido o hemograma. Qualquer um que vê rápido esse hemograma vai dizer, esse paciente tem uma anemia e tal, vou transfundir ou vou dar ferro, vou dar um ferro. Isso a gente pode conversar outro dia sobre por que se dá tanto ferro no mundo para anemia, né? O que você acha da quarentena? Devemos parar ou não? Olha, esse tema, não sei exatamente tá, como é seu nome, mas assim, esse tema, ele não tem dúvida, não existe nenhuma dúvida sobre quarentena, tá? Não existe ninguém no mundo que diga que se a quarentena é ruim, tá? Toda questão que está havendo no mundo não tem nada a ver com a quarentena ser boa ou ruim. Até o Bolsonaro, para o nosso presidente, acha a quarentena boa. A questão das pessoas elas acham que economicamente o custo econômico, o risco de todo mundo ficar parado é maior do que, sei lá, toda a população pegar Covid, tá? Se você pega o pessoal da área de saúde, tá? Pesquisadores e do mundo inteiro, existem exceções. Não vou falar que são todos, existem exceções e respeitáveis exceções,
E graças a Deus que vivemos num país em que as pessoas podem falar qualquer coisa, porque isso é muito importante. Os dois pontos têm que ser ouvidos, mas assim, pelo tudo que eu ouvi e tudo que eu acho, a quarentena não é que ela é importante, ela é essencial. Ela é essencial. É como eu falei para vocês, o combate